Aí já. Já estamos ao Tá vivo. pronto aí, não? Aqui tá. Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui em mais um domingo. Acho que há algum tempo a gente não conversava aos domingos, né? Então, depois de não tão longo nem tão tenebroso inverno assim, aliás aqui no Rio já está fazendo um calor de lascar, nós estamos aí retomando aí o nosso bate-papo dominical, né? E como sempre a gente faz, eu gostaria muito que vocês dissessem, né, se o som está chegando bem, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem. Né? É muito importante nós ampliarmos a nossa rede, né, de debate, de relacionamento, de interação, aí com vocês compartilhando, né, comentando, curtindo, convidando amigos, enfim. E por falar em amigos, hoje particularmente tenho a honra de receber aqui o nosso querido Miguel do Rosário, companheiro e amigo do blog, do famoso e produtivo blog O Cafezinho. Obrigado. Miguel está aqui conosco hoje para participar, né, da nossa transmissão. Vai ser ao mesmo tempo uma espécie de âncora, entrevistador, debatedor, enfim, vai cumprir aqui um papel multifário, né? E o Miguel é bastante versátil e sabe como fazer essas coisas. E, como vocês sabem, eu estou voltando, quer dizer, voltei na semana passada, fui a semana passada, fui a semana retrasada e voltei a semana passada de Madrid, né? Fui a Madrid, voltei de Madrid, onde, juntamente com o companheiro deputado Paulo Pimenta, fomos em busca aí de mais informações acerca de alguns aspectos ligados à Operação Lava Jato. E é claro que isso, desde então, Miguel, isso causou aí nos meios aí das redes sociais, dos blogs, da imprensa. Causou um estremecimento. Né? Causou uma... Né? Inclusive, Vadir, deixa eu só pontuar aqui. A gente anunciou que essa entrevista iria abalar a República. A gente estava até brincando porque o problema é ter República para ser abalado, né? Porque diante, inclusive, de notícias de hoje que a gente vai comentar aqui também, a impressão que tem é que não existe nem mais República. O Luiz Fux aí fazendo pré-condenação do presidente Lula. É verdade. Viu? Então, vamos focar primeiramente aqui no Tacla Duran, porque a gente fez esse anúncio. De fato, é um assunto que deveria abalar a República, porque coloca em xeque todo o processo aí de colaboração, de delação premiada. Inclusive, Vadir, eu andei lendo muita coisa essa tarde sobre o Tacla Duran. É interessante ter uma coisa que ele foi procurado na Espanha pelos procuradores espanhóis, e os procuradores espanhóis falaram com o Tacla Duran que lá na Espanha não tem acordo de delação como tem nos Estados Unidos e no Brasil, porque eles viveram, a frase deles, textualmente, vivemos esse tipo de situação no passado, na ditadura franquista, e aqui as delações não são aceitas como prova. Uhum. Então isso a gente vê essa relação da delação com processos autoritários. Exatamente. Né? Mas antes disso, Miguel, né, ainda que remotamente, mas tem relação, ditadura, autoritarismo, né, coação, né, tortura, enfim. Mas ontem, ontem foi dia 4 de novembro, em 4 de novembro de 1969, foi assassinado numa tocaia covarde, do covarde assassino, Sérgio Fleury, né, o grande Carlos Marighella. Então fica aqui a lembrança, a memória, fica aqui a nossa homenagem a Carlos Marighella, que merece ser sempre homenageado pelo seu exemplo. Verdade. Eu não sei o que cada um pensa acerca se ele deveria ter pegado em armas ou não, isso pouco importa.
O que importa é o despojamento, o despreendimento, o caráter de grande brasileiro que foi Carlos Marighella, né? Carlos Marighella, e eu tenho certeza que eu estou sendo visto aqui, assistido e ouvido, né, por muitos jovens, né? Então talvez caibam alguns esclarecimentos. Sérgio Fleury foi um delegado do DOPS de São Paulo na época da ditadura, um assassino, torturador, covarde, morria de medo de Marighella, tanto que teve que armar uma tocaia para matá-lo, né? Para matá-lo, não tentou nem prender. Tanto era o medo desse covarde, desse assassino, desse pulha, né, de nome Sérgio Fleury. Esse merece a maldição da história. Mas Marighella não, né? Marighella rompeu com o Partido Comunista Brasileiro. E Marighella, rapaz, ele não tinha aquele ranço do militante comunista, né? Austero, né? Marighella era sambista, era bem-humorado, profundo conhecedor de música popular brasileira. Tem passagens da vida dele, isso aqui merece um outro programa aqui de... ele fez uma prova de física em versos, né? Uma coisa genial. Era, né? Poeta também. Era poeta, era boêmio, gostava das mulheres, era um homem culto, né? E com profundas ligações com o seu povo. Marighella era filho de uma negra, descendente de escravos bantus, e o pai era italiano, né? Pai italiano, de tradição anarquista italiana. Então o Marighella, ele já foi forjado numa ambiência revolucionária, né, contestadora, né? Então fica aqui a nossa lembrança, a nossa memória. Marighella, viva Marighella. É, né? Bom recomendar um livro, está logo ali atrás de você. Tá aqui, eu já recomendei uma vez, vou recomendar novamente. É o livro do tem uma curiosidade aí. Que o Renan aqui da nossa, também aqui está conosco, o Renan Brandão, da nossa assessoria. O Osmar, né, um dos criadores do trio elétrico, foi aprendiz na oficina do pai do Marighella. Ah, é? É. O Osmar é o pai do Armandinho, não? Armandinho? Né? Armandinho. Osmar Macedo, Armandinho Macedo. Isso. O Osmar foi aprendiz na oficina do pai do Marighella. Tá aqui, o livro a que o Renan faz referência, Comportamento Negro, é do jornalista Mário Magalhães, à época, inclusive, no lançamento. Eu era presidente da UAB, e eu não sei porque eu não pude ir ao lançamento, mas ele deixou um exemplar com uma dedicatória carinhosa aqui. Tá aqui, ó. Recomendo vivamente. E não é bibliografia laudatória não, pessoal. Não é Viva Marighella não. Tem críticas também, tem, né? Então mas é um trabalho extraordinário que eu recomendo. Quem quiser conhecer a vida, né, e a trajetória de Carlos Marighella, tá aqui, recomendo. Mário Magalhães, Marighella, tá? Da Companhia das Letras. Mas vamos lá, Miguel. Vamos começar o nosso trabalho aí. Então, gente, eu estava relendo hoje a transcrição do áudio da entrevista que vocês fizeram lá com o Rodrigo Tacla Duran. Eu vou até dizer, não foi nenhuma entrevista, Miguel, foi uma tomada de depoimento. Exato. Foi uma tomada de depoimento. Já que eu e Pimenta, inclusive, somos membros da CPMI, né, que vai ouvir o Tacla Duran. Aquilo foi muito impressionante, porque, primeiro, você tem ali relato de ameaças a familiares, coisa que me impressionou muito. E eu queria que você comentasse, né, sobre essa tentativa dos procuradores de montar as delações, né? Uma coisa que ele deixou claro ali que... a Lava Jato, uma coisa que impressionou muito é que a Odebrecht, ela tem aquela lista de propinas, né? Só que aquele negócio, o próprio Tacla Duran, ele fala que aquele negócio não é correto, porque ele tem os documentos originais e aquilo ali, segundo ele, teria sido fraudado. E além disso, ele fala que os próprios executivos da Odebrecht enganavam o chefe do Departamento de Operações Estruturadas, porque às vezes eles ficavam com dinheiro. Então eles lançavam ali o nome de uma pessoa e ficavam com dinheiro. Então por aí você vê que o processo de delação e o processo de planilha, ele é tudo viciado, ele é cheio de brechas, de falhas. E a única prova
de fato que se pode ter, imagino, seria o dinheiro na conta bancária da pessoa, fotografia, um áudio qualquer, mas isso a Lava Jato despreza, ela foca em delação e dá margem a esse tipo de manipulação que é espantoso. Miguel, eu acho que agora talvez isso ainda não esteja claro e talvez seja a primeira oportunidade de explicar algumas questões, o que antecede essa nossa ida à Espanha, a minha, do Pimenta. Eu tomei conhecimento da existência do advogado Tacla Duran numa matéria da Folha de São Paulo, se não me engano, da jornalista Mônica Bergamo, em que ela traz, resumidamente, essas informações, essas alegações, né, do Tacla Duran. O Tacla Duran reiterou, aduzindo novas informações, mas basicamente isso que você falou do dinheiro que não chegava, o dinheiro que ficava era embolsado pelos próprios executivos da Odebrecht, enfim, documentos falsos que serviram de prova. E ali eu me lembro que eu subi à tribuna da Câmara para falar sobre isso, para falar sobre essa matéria, e ali eu coloquei na cabeça, bem antes da instalação da CPMI, que nós tínhamos que ouvir o Tacla Duran. E aí, por quê, pessoal? Olha só, o que é essa Operação Lava Jato? Como é que ela se nos apresenta, né? Ela foi iniciada em final de 2013, início de 2014. Posso dizer a vocês que ela é nula desde o início, porque ela começou com uma investigação, coisa que o senhor Sérgio Moro nega, mas é facilmente demonstrado, né? Tem até um parecer de um procurador da República na época que foi afastado. Ela começa com uma investigação sobre um parlamentar, deputado federal. Ele não poderia ter... Só quem pode determinar a investigação sobre detentor de mandato parlamentar federal é o Supremo Tribunal Federal. Certo. Então só por aí... Mas enfim, a Lava Jato ela se apresenta como uma operação que veio para salvar o Brasil, os seus integrantes, né? E, aliás, é outra distorção do direito. Uma força-tarefa que é integrada por um juiz, por procuradores e pela Polícia Federal, em que o juiz não se distingue de um procurador de um policial. É tudo a mesma coisa, né? Bom, mas se apresentam como jovens íntegros que vieram limpar o Brasil, né? São figuras que são pintadas como inatacáveis do ponto de vista moral. E a Lava Jato, ela começa, para que ela seja esta operação, ela precisa primeiro de uma blindagem midiática e de uma retroalimentação. Então a Lava Jato vaza informações, inclusive de maneira criminosa, para a imprensa, sobretudo para a Rede Globo, e a Rede Globo constrói a reputação da Lava Jato. Constrói de que maneira? Enaltecendo o êxito, e isso eu estou colocando entre aspas, o êxito da operação. Então, para cada pessoa, culpada ou não, culpada ou inocente, criminosa ou não criminosa, isso para a Operação Lava Jato pouco importa. Para o carnaval midiático pouco importa. Para o espetáculo pouco importa. Gente entrando num camburão, gente sendo algemada, desmoralizada, e isso é manchete em todos os jornais, isso é manchete no Jornal Nacional, né? Sobretudo quando se trata de determinadas personalidades como o ex-presidente Lula. Vira imediatamente verdade. Mostra o êxito da Lava Jato, mostra a determinação, a firme determinação dos integrantes da chamada Força Tarefa e o seu caráter impoluto. Bom, é isso que aparece, pessoal. Quem quiser procurar alguma coisa fora disso, tem que fazer o que a gente fez. O que eu e Pimenta fizemos. Então, essa é a primeira e talvez a principal explicação que eu tenho que dar a vocês. Ora, eu sou advogado. Eu não atuo, obviamente não atuo nos processos da Lava Jato, mas conheço diversos advogados que atuam nos processos, tenho, por força
sei lá, do meu exercício profissional como advogado, o fato de ter sido presidente da OAB do Rio de Janeiro, tenho relações de amizade, relações, enfim, com juristas, com advogados, com professores de direito. E nessas conversas, a gente vê que há uma outra narrativa possível para a Lava Jato, e essa você não vai ver no Jornal Nacional, não vai ver na Folha de São Paulo, não vai ver no Estadão, né? Então essa é a primeira explicação. Tá? Por que nós fomos a Madrid? Mostrar que não é um outro mundo é possível, mas uma outra narrativa não é só possível, é real, né? A narrativa oficial sobre a Lava Jato peca pela distorção, pela omissão e muitas vezes pelas mentiras. Você imagina, a gente acompanha aí a Lava Jato. E aí, Renan, o que o pessoal, nesse início de bate-papo aí, o que o pessoal está dizendo, está falando? Então, ouvindo aqui atentamente, já são simultaneamente mais de 3.000 pessoas assistindo vocês. Tá? Então, sem contar o alcance que já teve aí. Então, vamos ser objetivos. Mas, Miguel, o que te chama em relação ao que você ouviu, viu, depois da nossa volta? Então, eu estava relendo a transcrição e depois eu fui pesquisar sobre o que se fala sobre Tacla Duran na imprensa e eu vi que o Sérgio Moro ele negou um pedido à defesa do presidente Lula que o Tacla Duran fosse ouvido como testemunha em defesa do presidente Lula. E ele rechaça de uma forma muito emocional o depoimento de Tacla Duran, dizendo que ele é um fugitivo, que ele é um criminoso, faz acusações que eu considerei exageradas, porque ainda não existe sentença formada contra Tacla Duran, ou seja, ele como juiz não deveria formular acusações tão pesadas. Olha só o que ele faz. Né? E por fim ele fala, ele acusa o Tacla Duran de ser um criminoso. Então eu queria que você comentasse. E por que o Sérgio Moro ele se emociona tanto quando ele se refere ao Tacla Duran? Pois é, pessoal. Bom, estivemos lá com o advogado Rodrigo Tacla Duran, a quem eu nunca tinha visto antes, e volto a dizer, soube da existência por uma matéria jornalística da Folha de São Paulo. E que quisemos ouvir, né? Porque até hoje o Tacla Duran não foi ouvido. Nós demos essa primeira oportunidade a ele. Ele demonstrou disposição de falar. Né? Então eu fiquei muito impressionado, e não estou aqui dizendo que tudo que o Tacla Duran disse é verdade, porque eu não tenho como atestar isso. Né? Mas eu posso dizer que ele, primeiro, fala com conhecimento de causa. Ele era advogado da Odebrecht. Ele diz que montou estratégias de negócios para a Odebrecht. E tem muita informação. Muita informação. E diversas coisas que ele nos revelou, né, ele demonstra. Demonstra documentalmente. O que me deixou impressionado, né, se eu pudesse resumir aquilo tudo que ele nos disse, rapaz, olha, o acervo probatório da Lava Jato em relação ao Odebrecht pode ser questionado, mas é imprestável como prova. Ele diz que muitas das... Bom, vem a delação e a lei diz que a delação por si só não é prova. Isso para o Sérgio Moro, aqueles procuradores, porque se sai no Jornal Nacional que o fulano fez aquilo, né, com base na informação de um delator, é porque fulano fez aquilo e assim é que passa a ser verdade. E até processualmente é tratado como verdade. Tanto que, lá no TRF, por incrível que pareça, caso Vacari, já dois processos do Vacari, em 2 processos, o Vacari foi absolvido e absurdamente continua preso. E a decisão, ambas as decisões, não se pode condenar só com base em delação. Bom, aí eles... Bom, mas
Pô, nós temos documento produzido pelo programa MyWebDay. O que é o programa MyWebDay? Era toda a contabilidade da Odebrecht. Aí retiram provas, obviamente selecionam, daquilo. Aquilo é uma produção unilateral da Odebrecht. Eu posso montar um programa de contabilidade em que eu digo, no dia 10 de abril, eu encarreguei fulano de tal para levar R$1 milhão ao Miguel do Rosário. É um Excel melhorado, né? Um programa de e isto, pelo que nos diz o doutor Rodrigo Tacla Duran, tem servido de suporte probatório para condenações na Odebrecht. O que mostra, inclusive, a quantas anda o nosso estado de exceção. O nosso estado policial, em que se transformou o Brasil. Então começa por aí. Aí ele fala em notas fiscais falsas, fala em planilhas falsas, fala em documentos falsos que serviram e têm servido de prova. Ora, isto saiu em alguma matéria de algum grande jornalão brasileiro? Não. Isso saiu no Jornal Nacional? Não. Por que não se ouve esse homem? Ora, ô Miguel, ao longo da minha vida, rapaz, como advogado, e acho que qualquer advogado isento pode dar esse depoimento, um juiz isento e um investigador isento, um policial, um delegado, um investigador, um procurador, o que ele mais preza é a segurança do seu processo. Ele não quer ver o processo dele, as conclusões dele, do juiz, por exemplo, para condenar ou absolver, ou o parecer de um procurador que é pela condenação e mais à frente o sujeito é absolvido, até aí isso faz parte do jogo, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Agora, o que ele não quer, o que eles tomam todo cuidado, é para que não haja nulidades no processo. Para que não haja nulidades. Ele dar como verdadeiro um documento que é falso. Então se toma todo cuidado. O Sérgio Moro está se lixando para isso, rapaz. Esses procuradores, a Lava Jato só tem uma missão: condenar. 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 No caso desses documentos aí do MyDay. Agora, né? o que tinha que acontecer? Isso é problema da defesa. Eu estou falando aqui, estou dando o meu... Antigamente se dizia que o Brasil tinha 1 milhão de treinadores de futebol, né? Sei lá quantos. Agora são 1 milhão de promotores, né? Acusadores, juízes. Todo mundo sabe direito hoje, todo mundo. Então, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, será para parar o processo. Peraí, vamos ver que isso aqui. Vamos ver que história é essa. Porque, rapaz, nós não estamos brincando de casinha. Nós estamos colocando, está se acabando com reputações, está se colocando gente presa, gente condenada, não pode ser assim. Né? Então isso é uma coisa. Né? Por isso que eu disse, numa dessas uma dessas minhas publicações depois da viagem, que a Lava Jato era uma espécie de gigante pé de barro. Todos os fundamentos dela são frágeis. Frágeis. Você acha, Vadi, que esse depoimento do Tacla Duran ele ajuda a questionar, a criar uma atmosfera assim, mais crítica, o que é saudável à Lava Jato? Sem sombra de dúvida. Miguel, a Lava Jato não pode ser tratada como ela vem sendo, já foi mais, né? Hoje está diminuindo. Mas até pouco tempo atrás a Lava Jato era um santuário. Se você questiona a Lava Jato, você é a favor dos corruptos, você é bandido, você não quer investigação sobre corrupção, você está a favor da corrupção. Não existe isso, pessoal. Tudo é questionável, tudo. Eu sou questionável, você é questionável, a vida é questionável, tudo é questionável. Né? Até Deus é questionável, porra. Então, então pode sim, pode e deve. Né? Porque o que ele está... Primeiro, então quem é o sujeito? É advogado. O sujeito trabalhou na Odebrecht por mais de 5 anos. Não está preso, né? Não está sob domínio não está, do Sérgio Moro. A sorte dele é que ele tem dupla nacionalidade. Isso que eu acho que enfurece muito o Sérgio Moro, porque ele não tem sob controle. Exatamente. Inclusive os procuradores também. Porque, por exemplo, o Sérgio Moro,
ele tenta desfazer, diminuir a palavra do Tacla Duran, porque ele seria o foragido. O Tacla Duran, ele rebate que ele não é foragido. Ele quer colaborar com a justiça brasileira, ele está colaborando com a justiça de vários países, ele está dando entrevista, conversou com os deputados. Mas o Sérgio Moro não tem o controle. Então eu acho interessante, se você tem um delator, tipo o Léo Pinheiro, que está desesperado, teve o seu habeas corpus negado, ele quer sair da cadeia de qualquer jeito, a palavra dele vale como verdade. Mas aí se a palavra é do Tacla Duran, eu estava querendo lembrar, lembrei agora que o Sérgio Moro, no despacho, no final, ele trata as declarações do Tacla Duran como fantasiosas e mentirosas. E fala que não tem óbice em que se apure. Mas eu achei curioso porque, se ele fala que é preciso apurar, como é que ele de antemão já fala que são fantasiosos e mentirosos? Ou seja, ele está desequilibrado, nitidamente desequilibrado quando ele trata do Tacla Duran. Exato. Esse juiz, Sérgio, esses procuradores, esse outro juiz aqui do Rio, esse Marcelo Bretas, enfim, todos integram hoje uma dimensão protofascista do sistema de justiça brasileiro. Pessoal, olha só, eu digo isso aqui e assumo todas as consequências do que eu digo, do que eu venho dizendo, do que eu vou dizer. A Lava Jato, pouco importa se o sujeito praticou crime de corrupção ou não. O que ela quer é apresentar êxito. Alguém aí pode me informar se a Lava Jato já tem medido quantos foram desviados dos cofres públicos? Foram quantos bilhões? E quanto foi recuperado? Eu só vou dizer que ela teve êxito, mesmo agindo ilegalmente, constitucionalmente, mesmo assim, se o que ela recuperou foi parte substancial. Mas não é o que acontece, pessoal. Olha só, um dos fatos... Então vamos falar de fatos aqui. Né? É o que vocês, inclusive, estão esperando. Vamos falar de fatos. Fatos que me chamaram a atenção. Né? Vou pegar essa questão da recuperação daquilo que supostamente foi subtraído do patrimônio público, do erário. Né? Olha, eu digo, e acho que tem muita gente aí, tipo Youssef, Paulo Roberto Costa, altos executivos aí de Odebrecht, ou seja lá do que for, que deve estar dizendo o seguinte: o crime compensa. Na Lava Jato o crime compensa. Vou roubar, vou confessar que roubei, vou delatar, vou dedurar todo mundo e vou ficar com boa parte do que eu roubei limpo. Porque a justiça liberou essa parte. Ou a justiça não quis saber que existia essa parte. Pessoal, o que está acontecendo? Fato. Casal João Santana, Mônica Moura. São aquele casal de publicitários. Eles nos mostrou documentos, e aliás nós estamos documentados. Doutor Sérgio Moro, se quiser a gente manda os documentos aí para vocês. Eu acho que vocês não estão. 3 empresas desse casal ficaram de fora dos bens bloqueados, do dinheiro bloqueado. Por quê? Mas, a pedido da defesa do casal, 10 milhões de reais foram liberados para seu sustento para pagamentos de honorários advocatícios, pela prestação de serviço, corretamente, claro, os advogados têm que ser. Aliás, o que tem de advogado enriquecendo só com delação, né? Aquela história de Sobral Pinto, Evan Lins e Silva, etc. Esquece isso. Inclusive, vou abordar isso. Ainda existem grandes advogados dessa linhagem, mas esses hoje estão tentando superá-los histórica e profissionalmente. Mas muito bem. Quem é o advogado ou um dos advogados do casal? Dr. Diogo Castro de Matos. Quem é um dos procuradores que tomaram depoimento, integra a Operação Lava Jato, lá em Curitiba?
Procurador Rodrigo Castor de Matos. Quem é? Irmão do doutor Diogo de Matos. Bom, pessoal, vamos lá. É isso mesmo que você está ouvindo. Não se espante, não. Ou se espante. Né? Eu, quando só, fiquei espantado. E sobre o amigo? Então, primeiro, ou advogado ou procurador, um dos dois não poderia estar atuando. Um dos dois não poderia estar atuando. E o dinheiro foi liberado para pagar honorários advocatícios. Os procuradores, que são tão implacáveis, questionaram essa decisão do Moro? Por favor, se questionaram, informe para não ser leviano. Que eu sei que não questionaram. Só sei que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi quem questionou, porque tinha tributo aí. Porque quando você libera o dinheiro... Né, então, pessoal, olha só. Cadê a recuperação daquilo que foi roubado do país? Que o Sérgio Moro, quando vai para lá ganhar prêmio não sei aonde, que Deltan Dallagnol lá no seu PowerPoint, essa recuperação, né, me convence, nas suas palestras de caixeiro viajante da Lava Jato. Que adianta recuperar, se destrói lá aquele presepeiro, o presepeiro lá, esse Carlos Fernando, presepeiro, né, dublê de procurador e comentarista político agora, né? Agora faz comentários políticos. O que os senhores têm a dizer sobre isso? Eu quero saber do dinheiro recuperado. Eu gostaria de saber como está vivendo o senhor Youssef hoje. O Fantástico já fez alguma reportagem com como vive o Youssef hoje? Você sabe? O Jornal Nacional já fez alguma reportagem como estão vivendo aqueles que delataram? Afora o fato de alguns estarem com tornozeleira eletrônica? Então, fala. Não, porque o pessoal tem uma pergunta que o Miguel colocou também agora aqui, questão de quantos empregos já destruiu. Assim. Não é isso que eu estou dizendo, pessoal. Então, eu quero sempre que vocês tenham em mente por que nós fomos à Espanha ouvir esse Tacla Durão. Padir, só fazer uma pergunta aqui. Fala. Primeiramente, eu quero dizer que essa coisa de recuperação de dinheiro da Lava Jato não me convence. Porque se promove uma destruição geral das empresas brasileiras, não há dinheiro que mas que pelo menos eles viessem. Olha só, a operação, eles roubaram, sei lá, 100 bilhões de reais. Nós recuperamos 90 bilhões de reais. Tá bom, aí depois a gente mostra que só com a quebra das empresas, com desemprego, com não sei o quê... Não, você pegava esse dinheiro e investia. Mas do ponto de vista da operação em si, você poderia, é exitosa. Operação, vamos pegar a operação... Bom, qual é a nossa missão? Qual é a missão anunciada? É livrar o país da corrupção e recuperar aquilo que foi roubado. Perfeito? Uhum. Bom, torturamos para isso, causamos desemprego, atropelamos a Constituição, rasgamos direitos e garantias fundamentais, fizemos tudo isso, mas tínhamos que fazer. Está aqui, roubaram 100 bilhões, nós recuperamos 90 bilhões. E agora vamos investir em ciência, tecnologia. Quebram um país, quebram a economia, quebram as empresas, produzem desemprego, dão um golpe de Estado, criam instabilidade política, mergulham o país numa crise sem paralelo na sua história. E para quê? Para quê? O que foi recuperado? E quem roubou está muito bem. Outra coisa, pessoal, que o Jornal Nacional jamais vai dar destaque. Foram 77 delações da tal lista da Odebrecht, não é isso? Os 77 são executivos da empresa. Pelo acordo, vão continuar recebendo salários por pelo menos mais 15 anos. Altíssimos salários. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Mas tá lá, pega os acordos. Aquilo foi muito estranho. Rapaz, na mesa de audiência, isso os advogados me falaram. É bom ter amigo advogado, porque... Aí o juiz lá, o Moro, né, naquela encenação, aí fazia perguntas, né? Mas essa questão aqui, já em relação ao acordo... Não, doutor, é o que está escrito aí. É o que está escrito aí. O cara nem leu. O cara assinou
sabendo apenas que ia continuar recebendo seus salários executivos por 15 anos. É coisa combinada, né? Combinada. E aquele, o amigo do Moro, o Zucoloto, né? Uma das acusações do Tacla Duran é que esse amigo do Moro, ele ofereceu a ele um esquema em que reduziria a multa em 1/3, né? Ele teria que pagar 15 milhões. Ele teria que pagar, com esse acordo, costurado para o amigo do Moro, ficaria em 5 milhões, ele pagaria 5 milhões para o Zucoloto por fora. Aí fica a dúvida, né? Será que esse dinheiro era só para o Zucoloto, que eu acho difícil, ou será que aquilo era para azeitar um esquema ali na Procuradoria? Aquilo, você não acha que isso lança uma suspeita e deveria ser investigado se outros processos de delação, se o modus operandi não caminha nesse sentido? Olha, Miguel, tem um episódio ligado a isso, mas que o precede, é autônomo em relação a isso. Tacla Duran foi delatado por alguém lá da Odebrecht. Muito bem. Primeiramente, ele tentou um acordo. Peguem uma declaração. Isso está documentado, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui para vocês está documentado. Tá? Então não se preocupem, como eu não estou preocupado. Mais documentos virão por aí. Esse Carlos Fernando, dublê de procurador e comentarista político, ele comentarista político da alta estirpe de Diogo Mainardi, de Merval Pereira, né? Desse tipo de gente. Ele só cita essas pessoas. Ele cita, ele linka antagonista. É óbvio que eu não estou me referindo aqui a Jânio de Freitas. Pelo amor de Deus, Jânio. Tá? Então, quando eu falo comentarista político, ele é dessa baixa extração. Né? É dessa baixa extração. Muito bem. Ele diz que o Tacla Duran é um mentiroso porque a Lava Jato nunca quis ouvi-lo. Porque sabia que ele era um mentiroso, um bandido, um foragido, etc. Mentiroso é o Carlos Fernando. Você é mentiroso, Carlos Fernando. Tá? Você, Sérgio Moro e os outros vocês são mentirosos. Isso está documentado, eu tenho um e-mail, rapaz, em que você e os outros procuradores marcam a data para ele ir lá se apresentar. E-mail. Tá? Só que ele não foi. Quem não quis foi ele. Não foram vocês, não. Ele não quis. E-mail corporativo, né? E-mail, rapaz, com data marcada, porque eu deixei lá dentro. Eu que vou ter que sair daqui. Está em cima da mesa ali, mas você não vai saber. Tenta olhar. Tá. Marcou-se a data de ele ir. Ele não foi. Ele não foi. E por quê? Ele disse, olha, o Adir, porra, eu tinha que assumir crimes que eu não cometi. Eu tenho, inclusive, pessoal, está anexado aos e-mails, ou ao e-mail, a minuta do acordo que ele teria que assinar. Está lá. Está lá. Está lá. Então quem é que mente? Por que esse homem não é ouvido? O que o Sérgio Moro quer? O Sérgio Moro quer que ele venha para o Brasil para decretar a prisão preventiva dele. E aí confiná-lo. Por que não houve... Qual o interesse que o Tacla Duran teria em mentir? Ele está solto, ele poderia ficar quieto. Exatamente. Viver a vida dele lá na Espanha, que hoje em dia está se vivendo melhor do que aqui no Brasil. Por que um delator preso ali na Lava Jato, sob um processo de tortura mental, a palavra dele vale, e do Tacla Duran, que não é, na realidade, não sei se a gente pode considerar ele um delator, ele é um depoente, né? Uma pessoa que quer limpar seu nome. Não, ali, cadê os anexos? Não, tem os anexos. Tem os anexos. Olha, pessoal, isso aqui está aqui na minha mão. Termo de acordo. Aqui, ó. Onde chega perto aqui?
É aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui? Aqui depois Faz você um pouquinho para todos, Tá? Depois pelo celular ali também. Bota nesse aqui também. Aqui. Isso aqui é a minuta de acordo que ele não assinou, tá, pessoal? Tá? Que ele se recusou a assinar. Ele não apareceu no dia para assinar. Isso aí foi o acordo que ele recebe depois do contato com o Zucoloto, né? Depois do contato com o Zucoloto. Tá? Vamos chegar lá. Então tá aqui, ó. De Roberto Henrique Possobon. É um dos procuradores. Tá? Para Júlio Carlos Mota Noronha, outro procurador. Com cópia. Carlos Fernando Santo Lima. Tá aí, ô Carlos Fernando. Desmente isso, rapaz. Prezado doutor Leonardo. Leonardo era o advogado, Leonardo Pantaleão, era o advogado do Tacla Duran nessa ocasião. Era o advogado contratado. Não é o que queria receber por fora como o Zucoloto. Tá? A minuta está fechada. Fizemos ontem os ajustes finais com os colegas do GT de Brasília. O arquivo segue anexo, que é esse que eu mostrei para vocês. Com relação à data da próxima reunião, lembra ao senhor que ela já foi agendada na última reunião. Será na próxima segunda, dia 30 de maio, tá? Às 10 horas da manhã. Aguardo a sua confirmação e do senhor Rodrigo Tacla Duran. Atenciosamente, Roberto Possobon. E aí? E aí, pessoal? E aí? Hã? O doutor Carlos Fernando, ao invés de ficar xingando o deputado e se comportar como um valentão de Facebook, né, que é o que você está se transformando, aliás, você passa mais tempo no Facebook do que trabalhando, né, responda isso. O Radir, você não acha que isso aí seria suficiente para vocês, como deputados, pedirem o afastamento desses procuradores do processo? Isso é muito, rapaz, porque há processos, eu não sei exatamente, te respondo que não sei se nós teremos essa prerrogativa. Eu acho que nós temos que tornar isso público. Nós tomamos todo o cuidado, isso está documentado. Eu, ao contrário dessa turma, não estou aqui com bravata, eu não sou bravateiro de Facebook. Né? Agora, eles devem uma satisfação ao povo brasileiro. Por muito menos o Moro encanou gente. Essa turma pediu a prisão de gente, por muito menos. Muito bem. Como o Tacla Duran estava se sentindo extorquido, ter que pagar uma multa milionária, ter que confessar crimes que não cometeu, etc., ele aí vai atrás do Zucoloto. Que acabou resultando nessa minuta aqui. Certo. E o que o Zucoloto fala? Bom, pessoal, outra coisa. O Sérgio Moro... Então, primeiro, vamos lá resumir. O Zucoloto pede por fora, diz que tem que conversar com a turma da Lava Jato, fala expressamente, podemos trazer D de dado, DD. Não precisa vocês dizerem, procurem na lista de procuradores da Lava Jato quem poderia atender pelas iniciais D de dado, DD. Posso dar só uma dica para eles? É um cara que gosta de PowerPoint e gosta de comprar casa do Minha Casa Minha Vida. Já faz especulação imobiliária. Mas um homem honrado. Né? Essa conversa se deu como? Foi conversa virtual. Ele fala o nome do programa que ele usou para isso, que é um programa que criptografa e está programado para destruir... É o Wickler. Isso. Wickler. Só que ele fotografou tudo. Ele foi inteligente. E está periciando. Está periciando lá na Espanha. Vai chegar aqui o documento com a perícia. Aí o Sérgio Moro vem e diz que ele é um mentiroso, defende o Zucoloto. É inacreditável, pessoal. E fala que juiz sair em defesa de um possível investigado ou alguém que está sendo acusado, que põe ele, Sérgio Moro, em situação delicada, que, para quem não sabe, o Zucoloto era sócio da mulher do Moro. Doutora Rosângela Moro. Compadre de viajar para Nova York e frequentarem restaurantes que talvez a média de nós não tenha condições de frequentar, lá em Nova York.
E outra pergunta que não quer calar, por que quando saiu a matéria da Folha, o Zucoloto saiu apagando as fotos dele com o Sérgio Moro na sua página no Facebook? Só que diversas delas, doutor Zucoloto, foram recuperadas, viu? Do lado de cá não tem só otário, não. O Sérgio Moro fala que não se deve acreditar em palavra de acusado. Mas é só o que ele faz, é acreditar em palavra de gente da pior estirpe. É só o que ele faz. Considerar como verdadeiro quando falam aquilo que ele quer ouvir. Inclusive gente que não tem obrigação de falar a verdade, como o Léo Pinheiro. Como o próprio Palocci lá naquela... como Palocci. Então, pessoal, isso é muito grave. Isso põe em situação delicada. Então essa turma, ao invés de ficar com bravata, ficar xingando, né? Ficar tentando desqualificar, vem a público esclarecer, diz que isso aqui é mentira. Diz que esses e-mails aqui, sei lá, foram montados pelo Tacla Duran. Agora, o sujeito está documentado, está disposto a falar. Ele está fazendo colaboração com vários países. Ele é louco de mentir para o mundo inteiro. Ele está solto, ele está tranquilo. Tranquilamente. Como foi? Como é que você achou você que entrevistou ao vivo? Olha, muito sereno, tranquilo. Anda livremente pelas ruas lá de Madrid. Não era um Léo Pinheiro? Não. Cabisbaixo, desesperado. E nós tomamos o cuidado de tudo aquilo que ele informava. Mas você tem documentos, você prova, e ele ia mostrando. Né? Pra você ter uma ideia, o negócio lá da Mônica Moro, nós mostramos para ele, né? Aquelas empresas, eram 3 empresas, ficaram de fora do acordo. Tinha uma tarja preta em cima, ou seja, quem lê não consegue. Aí ele mostrou, não, tá aqui, ó. Tá aqui o documento mesmo, sem a tarja preta. Segundo a transcrição, o Tacla Duran ele fala que os arquivos da Odebrecht apresentados para a Procuradoria, vários deles são inconsistentes, não batem com os originais que ele tem. Ou seja, como você já antecipou aqui, aquilo é um documento unilateral da Odebrecht. É uma planilha da Odebrecht. E que ela monta ali de acordo com o interesse. Não é uma coisa que é uma verdade absoluta. Não se diz, quando a defesa de acusados pede acesso a esses sistemas, dizem que não existe mais. Quer dizer, então, você cai num labirinto. A acusação se baseia em informações desse programa, MyWebDay. Só que o MyWebDay não é fornecido na sua inteireza, na sua integralidade, à defesa. E você não pode condenar ninguém com base nisso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, só no estado de exceção. E a Lava Jato, pessoal, não tenham dúvidas, eu reafirmo o que eu venho dizendo. É o pilar do estado de exceção aqui no Brasil. Padil, o pessoal do Requião, a gente conversa muito com eles pediram para a gente, dentro desse tema, para a gente falar sobre essa questão do abuso de autoridade, que o Requião agora está tentando nomear, trazer um nome assim mais forte para essa lei, que é Lei Cancelier, em referência ao reitor lá suicidado de Florianópolis. Então você acha, e parece que a votação tem que acontecer agora na Câmara dos Deputados. Você acha que essa revelação que põe em dúvida o processo de coleta de delações da Lava Jato ajuda a gente construir uma defesa na opinião pública contra o abuso de autoridade? Afinal a gente está diante de abuso de autoridade sistemático. Senhor Domel, só para então e respondendo também a tua pergunta, finalizando o episódio Tacla Duran, nós já aprovamos o requerimento na CPMI da JBS, da qual eu sou relator parcial para vazamentos de delação e aperfeiçoamento legislativo das delações. Já foi aprovada a oitiva do Dr. Tacla Duran. Eu vou envidar esforços para que essa data seja marcada imediatamente, já para os próximos dias. Ótimo. Tá? Então, para que ele fale de viva voz, né, seja
interpelado. Agora, o fundamental, isso põe essas informações do Dr. Tacla Duran, põe em xeque toda a Operação Lava Jato. Estou falando tecnicamente, processualmente falando. Isso é um absurdo. Põe em xeque, não estou dizendo que se o Moro e os demais procuradores vierem a público, né, e desmontarem as informações do Tacla Duran, perfeito. Vida que segue, né? O Tacla Duran se vire com as suas informações. Mas enquanto esses documentos aqui não forem infirmados, ou seja, se demonstrar que são documentos falsos, cabe a chamada força-tarefa vir a público e explicar. Ficar sem resposta que não dá. E ficar desqualificando também, né? Então, olha só, senhores da Lava Jato, sai um pouco da proteção da asa protetora da Rede Globo, né, dos jornalões, venham a público. Vocês que adoram entrevista coletiva, adoram aparecer, convoquem uma entrevista coletiva e esclareçam esses pontos. Esclareçam. Porque os senhores ficam mal na fila, pessoalmente, inclusive. E nós vamos até o fim com isso aqui. Vamos até o fim. Né? Cada acusado lá tem os seus advogados de defesa, são eles que vão cuidar da defesa de cada um. Eu não atuo em processo da Lava Jato. Agora, do ponto de vista do aperfeiçoamento legislativo do Instituto das Relações Premiadas, esse material todo vai ser aproveitado. Porque não tem dúvida, isso é um padrão. Ótimo. Por exemplo, a irmã do Tacla Duran foi ameaçada. Assim como diversos familiares de delatores foram ameaçados. Ameaçados. Olha, vou prender, olha, vou botar sua mulher, vou botar seu filho, vou botar aqui na investigação. Tem um cheque aqui mal explicado. Inclusive o Sérgio Moro, quando responde ao Tacla Duran pela primeira vez na Folha, é muito estranho, porque ele fala, não, o Zucoloto ele foi procurado por uma fulana chamada Flávia Tacla Duran para fazer impressão. Eu achei meio estranho citar a irmã do... E mais, como é que o Moro sabe desses detalhes todos, né? Como é que ele sabia disso? E como é que o Tacla vai contratar talvez alguém para imprimir? Talvez num jantar lá em Nova York. Né? O senhor fica mal, todos os senhores ficam mal com essas informações aqui. Nós vamos atrás dessas informações. Nós vamos atrás de montar, né, sair do labirinto, sair dessa blindagem que os senhores conseguiram durante algum tempo, enfiar a Operação Lava Jato, mas agora nós vamos pôr a luz do sol, que é o melhor detergente para sabermos como essas operações são obtidas. Normalmente na base de extorsão, de chantagem e de ameaças. E obviamente, Miguel, mas qual é a autoridade num Estado democrático de direito que vem a público dizer sou contra a existência de lei de abuso de autoridade? Por que Sérgio Moro foi ao Senado ameaçar, lá com as suas presepadas, né, jogar os senadores contra a chamada opinião pública, contra essa lei? Dizendo, a lei é contra a Lava Jato. Ou seja, na cabeça dessa turma, o mundo se dividiu entre os que são a favor e contra a Lava Jato. Em qualquer ordenamento republicano, pessoal, de Estado Democrático de Direito, tem que ter lei prevendo abuso por parte da autoridade. E a Lava Jato é uma usina produtora de abuso de autoridade. E eu espero que os deputados, né, sejam bandidos, sejam homens de bem, sejam culpados, sejam inocentes, mas se estão lá, honrem o diabo dos seus mandatos e tenham a coragem de debater e aprovar a lei. Que vocês morrem de medo quando o Sérgio Moro, quando esse outro lá, esse pastor de porta de igreja, esse Dallagnol vai lá, vocês ficam lá beijando as mãos deles. Tem que aprovar a lei cancelier. Se a lei já estivesse em vigor, o reitor não teria se matado. Porque aquela delegada e aquela juíza não teriam tido a ousadia de praticarem aquela arbitrariedade contra ele. Tá, pessoal? Até quando nós vamos ter que conviver com suicídio
de acusados, morte de Dona Marisa, né, que teve a sua saúde irreversivelmente abalada por conta de abuso de autoridade. Então, senador Requião, pelo menos comigo e com diversos outros deputados, sobretudo os deputados da bancada do PT, o senhor pode contar. Como é que está aí, Renan? Bastante gente aqui. Já são mais de 5 mil pessoas simultâneas. Os vídeos já devem ter atingido a casa de centenas de milhares. Né? O pessoal está ouvindo aqui, não tem muita pergunta agora não. Tá. Estou tentando olhar em todas as redes, talvez esteja perdendo alguma coisa, agora, pessoal. Mas... Miguel, na verdade, rapaz, tudo isso aqui que nós estamos, que gerou esse debate em decorrência da nossa ida à Espanha, em decorrência do depoimento do Tacla Duran, está tudo interligado, rapaz. Você vê. Tudo interligado no âmbito do Estado policial que já se formou no país. Não chama de Estado policial, Estado penal, Estado de exceção, Estado pós-democrático, enfim. Mas democracia que não é, pessoal. Estado democrático de direito é que não é mais. Tá? Deixou de ser. Você vê. A Associação Nacional de Procuradores da República, que andam com chicote na mão. São os catões do século XXI. Os catões enfatuados. Senhores fiscais da moralidade. Estão fazendo uma festança lá em Porto de Galinhas. Um resort lá em Porto de Galinhas. Muito. Tudo bem. Eu não sou lá muito chegado à festa, mas tudo bem. Não tem problema. Mas se bem que eu não acho que é o melhor ambiente para tratar de combate à corrupção. Né? Mas, enfim, festão, pessoal, festão. E lá nessa festa houve intervalos para debate, para falas, para, enfim, conferências. E numa delas se defende aquelas resoluções lá que estão no Conselho Nacional do Ministério Público, dando poderes de investigação ao Ministério Público. Pessoal, via resolução, não é por lei, não. Ou seja, eu vou dizer uma coisa a vocês. Pode separar isso em... O Ministério Público Federal está se transformando numa seita fascista. É assim que eu resumiria hoje. São todos procuradores? Obviamente não, mas estão sendo hegemonizados por essa turma. Uma seita fascista. Eles querem, sem autorização legal, sem autorização constitucional, ter poder de investigação. Grampear telefone, sem autorização judicial. Até os juízes federais ficaram contra eles. Conseguiram unir a JUF e a OAB contra essas resoluções. Porque aí também já é demais, pessoal. Aí também eles querem ser mais fascistas do que os fascistas. Eles não estão satisfeitos com o grau de arbitrariedade que eles já alcançaram, metendo todo mundo na cadeia. Eles querem mais. Estado de exceção é isso, pessoal. O estado de exceção ele precisa se retroalimentar de medidas, de autorizações de cunho nazifascista. É o que essas resoluções são. Então isso foi debatido lá, foi aprovado. Foi aprovado lá no intervalo do baile, foi aprovado. E quem teve lá? O nosso Gebran. Né? O nosso Gebran. Quem é o Gebran? Gebran é o relator dos processos da Lava Jato lá no TRF, da 4ª Região. Ele que vai julgar inclusive o processo do Lula. Amigão do Moro também. Amigão. Existe uma, que eu e Pimenta chamamos de Conexão Curitiba. Vamos lá. Sérgio Moro é o juiz de piso, como diz meu amigo Eugênio Aragão. Lá começa a Inquisição. Né? Lá em Curitiba, lá na Lava Jato. Aí todos os recursos que vão para o TRF vão para a 2ª turma e tem como relator o Dr. Gebran, compadre e amigão do Sérgio Moro. De onde ele é? De Curitiba. Aí
Aí eventuais recursos, etc., vão para o STJ. É a turma que tem como integrante e relator ministro Félix Fischer. Ganha uma mariola se me disser da cidade que ele é. Curitiba. E no Supremo Tribunal Federal, quem é o relator para os processos da Lava Jato? Edson Fachin. De onde ele é? Curitiba. Pessoal, isso é sério. O pior é que é. O pior é que é. Porque isso aí gera efeitos. Isso aí é golpe. Golpe de Estado. Isso é estado de exceção. Então, o Gebran, lá no meio da festança, repetiu o que ele disse no julgamento Zé Disseu. Não, esse negócio de prova irrefutável no processo, isso está superado. A doutrina superou isso. A doutrina. Que é mentira. Nós podemos julgar com base no princípio da dúvida minimamente razoável. Ou seja, se você tiver dúvida minimamente razoável quanto à culpabilidade daquele sujeito, ele está condenado. Presunção da inocência já é. Não. Você falar presunção de inocência perto dessa turma, eles riem. Ele e o Fux também, né? Então, artigo 386 do Código de Processo Penal, etc., Constituição, para esse pessoal, para isso não vale nada. Antigamente, Miguel, antigamente não, isso sempre foi uma característica brasileira, eu acho que cultural, política brasileira, me parece que isso é muito próprio de países que já foram colônia, é importar teorias, importar costumes, né? Então, aqui no Brasil, no século XIX, era muito comum você se vestir como europeu. Embora um calor desgraçado. Aliás, até hoje, né? Nós, advogados, por exemplo, a gente sofre. Né? Esse negócio de terno, isso é incompatível com o clima que nós temos aqui no Brasil. Música, arte, literatura, tudo é copiado. E agora essa turma da Lava Jato copia naquilo que interessa doutrinas norte-americanas. Pessoal, doutrina norte-americana não está na Constituição. O que deveria valer é o que está na Constituição e nos códigos brasileiros. Doutrina norte-americana serve para os norte-americanos. Mas isso já está sendo aplicado aqui no Brasil, pessoal. O nome disso é estado de exceção. Você quer ver outro exemplo de estado de exceção que nós estamos vivendo? Às vezes é por ação, outras por omissão. Agora, esse episódio da prova do Enem, agora da redação. Havia uma resolução, uma portaria do Ministério da Educação, que não foi revogada nem pelo governo golpista. Não foi revogada. Esclarecendo o seguinte: em redação, textos que fizessem pregação do ódio, da intolerância, de racismo, de homofobia, etc., teria nota 0. Pois bem, essa gangue de fascistas aí, desses grupelhos aí, MBL, não sei o quê, vão à Justiça Federal, que é outra linha de frente hoje do fascismo, conseguem uma liminar, suspendendo os efeitos dessa portaria e dizendo que tem que corrigir a prova assim, pronto. E se bobear, só faltou dizer, tem que estar nota 10. Bom, o Ministério Público Federal, a AGU é a Advocacia Geral da União. Ela presta serviço de advocacia ao governo federal. Questionaram essa decisão e foram ao Supremo. Cai no plantão, Carmen Lúcia veio manter a liminar, dizendo que isso é liberdade de manifestação. Dá mais razão ao MBL do que... Então isso também, pessoal, é outra faceta, é outro aspecto do estado de exceção. Você quer ver outro exemplo daquilo que decorre do estado de exceção? O senhor Luiz Fux. Luiz mata no peito Fux. Será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Preparem-se. Fux hoje em entrevista, não sei onde, se não me engano, na Folha de São Paulo,
diz com todas as letras: candidato acusado não pode ser candidato. Acusado não pode ser candidato. Óbvio que ele está se referindo ao ex-presidente Lula. E fala que a tese contrária a isso atenta, entre outras coisas, atenta contra o princípio da moralidade. Muito bem, se não me engano, o ministro Luiz Fux, ele deu uma liminar, ele não julga um processo que tem uma liminar, ele deu uma liminar e o processo não vai à frente há alguns anos, garantindo que juízes ganhem acima do teto. Vocês sabem, né, pessoal, aqueles auxílio educação, auxílio sei lá o que, 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 faz com que boa parte dos magistrados brasileiros e procuradores ganhem acima do limite que a Constituição estabelece, mas não ganha R$1 acima, não, ganha muito acima. Ganham atrasados, retroativos há anos atrás. Auxílio moradia retroativo. Aliás, uma das beneficiárias dessa liminar é a filha do senhor ministro Luiz Fux, desembargadora Mariana Fux, que entrou pelo 5º Constitucional da OAB, não na minha gestão não, hein, pessoal. Eu não era mais presidente, na minha ela não entrava. Se eu fosse presidente, ela não entrava. Aí. Aí vem falar em moralidade. Qual é a moralidade? Que moralidade, dentre outras coisas, pode o doutor Luiz Fux esgrimir falando sobre hipótese que ele pode estar sujeito a julgar completamente antiético, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral que ele vai presidir. E do STF também. E lá no Supremo Tribunal Federal também, já que essa matéria é constitucional. Você contava de que, segundo a Loman, a Lei Orgânica da Magistratura proíbe terminantemente que um juiz fale de um processo que dê opinião, está escrito, dê opinião nos meios de comunicação sobre processos que estão sendo julgados por outro juiz. E o caso de Lula está sendo julgado por outro juiz. Então ele não poderia dar opinião sobre esse processo, nem em abstrato, que é uma maneira espertinha de se referir ao assunto. Ô Miguel, mas acaba podendo porque você está falando de uma regra do Estado Democrático de Direito. Nós não temos mais Estado Democrático de Direito. Nós temos um Estado policial, nós temos um Estado fascista, que tem como linha de frente um sistema de justiça brasileiro, do qual faz parte o senhor Luiz Fux. O pessoal já está dando sinais de esmorecimento aqui. Claro, claro, nós já está na hora de acabar. Se puder... nós batemos recorde hoje de duração do programa, pessoal, mas hoje foi muito tempo. E recorde de audiência também, juntos aí, em vários momentos. Só aqui na rede do Adi, deixa eu dizer para vocês, só aqui, mais de 100 mil pessoas foram atingidas. A do cafezinho, que é muito maior, foi além. Acho que vale a pena pedir para o pessoal aí curtir a página do cafezinho. Pessoal, vamos, aproveitando aqui então a dica, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos curtir, vamos convidar amigos, Essa foi uma transmissão muito importante, contou aqui com a participação do Miguel, foi muito importante. E até pelo momento que nós estamos vivendo, né, Miguel? E aí vamos deixar o pessoal também curtir o resto do domingo aqui. Gente, então obrigado aí pela audiência. Curtam a página do Cafezinho. Isso. Compartilhem esse vídeo. Quem assistir mais tarde. Seu canal também no YouTube que está transmitindo. Faz o recado aí. Meu canal no YouTube também. Curtam aí, sigam o canal do YouTube do Cafezinho, do Miguel do Rosário. Quero agradecer muito ao Vadir aí pela presteza, por que recebeu a gente aí, enfim. Esse assunto da Lava Jato, do Tacla Duran, ainda vai render muitas matérias. A gente está só no começo. A gente anunciou que abalar a República, mas a República... A gente primeiro tem que reconstruir a República para depois abalá-la. Para poder abalá-la, De fato, isso aí, se houvesse uma democracia, houvesse uma república decente, isso era um assunto para ser manchete em todos os jornais. Afinal, põe em questão métodos que foram usados aí para destruir as maiores empresas do país, foi usado para instituir uma presidente da República. Afinal, não se nega que a Lava Jato foi usada, foi a base do golpe, criar a atmosfera do golpe. Enfim,
E a gente está discutindo aqui tentativas de frear o avanço do estado de exceção. O Vadi está na linha de frente dessa guerra. Você tem uma comunidade jurídica no Brasil em luta, e o Vadi é um dos líderes dessa comunidade jurídica que a mídia tenta desmerecer, fala que é petista, tem gente de todos os partidos, é uma comunidade enorme, dos melhores juristas do país. Enfim, então obrigado aí pela audiência, vamos encerrar o programa agora e até amanhã. Pessoal, então, também estou me despedindo de vocês. Hoje foi uma noite muito importante, né? Quero agradecer a paciência, a boa vontade e a intensa participação de vocês na transmissão de hoje, né, que contou com essa presença de luxo aqui do Miguel do Rosário. Provavelmente amanhã, já em Brasília, né, vamos fazer o já também tradicional ao vivo com o Paulo Pimenta. Que estava até agora aqui assistindo. Pimenta, vários outros aqui não dava para citar todo mundo. Tá. Mas o Pimenta estava aqui, hora assistindo pelo cafezinho, hora assistindo pela página do Adi. Legal. Abraço, Pimenta. Amanhã estamos juntos aí. Enfim, e essa semana em Brasília vai ser uma semana de esforço concentrado e vamos lá para o enfrentamento, que lá também se constrói o estado de exceção. Mas lá também se luta contra ele. Tá, pessoal? Então, obrigado, boa noite e curtam aí o resto de domingo aí, tá? Até amanhã, depois da manhã, enfim, até os próximos dias, continuaremos em combate aqui. Beijão, abração para todo mundo. Tchau. Finalizar aqui no Facebook.